Olá, alunos do sétimo ano da Escola Padre Federico Viking. Estamos aqui novamente para a gente continuar o volume 7, dessa vez na semana 2, certo? E a gente vai continuar, ver um pouco mais sobre a diversidade brasileira. A gente viu isso na última aula, né? Por que que o Brasil é tão rico e diverso, questão de climática e tal. Só que a gente vai ver um pouco mais sobre, primeiro, sobre um pouco sobre a vegetação, né? E o que a gente chama de domínios morfoclimáticos, tá? Que eu já vou explicar o que é, tá? Mas basicamente é essas diferentes regiões que têm determinadas características, né? Que a gente se consegue nomear elas, né? E principalmente características de clima e de vegetação. Tá? Eu tenho um geógrafo que chama Abissab, que fez uma divisão do Brasil de acordo com determinadas características que cada região teria, né? Que é de acordo com a divisão dele. E essas regiões seriam os domínios morfoclimáticos. Vamos ler mais para a gente saber melhor. Os domínios morfoclimáticos do Brasil, localização e características. A gente vai ver sobre domínios morfoclimáticos de maneira geral e mais especificamente sobre os domínios amazônicos e da Caatinga. Agora até a semana 4 vai ser, cada semana vai ser dois, se não me engano, dois domínios, tá? A gente vai até a semana 4 a gente vai continuar sobre nesse assunto, tá? Então vamos lá. O Brasil é um país de paisagem diversificada devido à interação de diferentes fatores naturais, como clima, relevo e vegetação, hidrografia e rios e o solo. Então esse conjunto de fatores naturais, que é o clima, o relevo, vegetação, hidrografia e solo, faz com que cada região seja única, né? E tenha determinadas características, tá? Utilizando esses fatores naturais como critério, o Brasil pode ser dividido em diferentes regiões, denominadas como domínios morfoclimáticos. Então, cada região vai ter uma determinada característica, tá? E essas características, essas regiões vão ser denominadas domínios morfoclimáticos, tá? Que vão variar de acordo com o clima diferente, o relevo diferente, a vegetação diferente, a hidrografia diferente, ou seja, os rios, o solo, etc, tá? O responsável por essa organização do espaço natural brasileiro foi o geógrafo Abissabia, que dividiu em 6 diferentes domínios: Amazônico, Cerrado, Mares de Morro, Caatinga, Araucária e Pradaria. Eu já vou explicar. Esses domínios representam a combinação dos diferentes fatores naturais que se interrelacionam, formando uma paisagem natural específica, além dos domínios morfoclimáticos. Também são encontradas faixas de transição, que são áreas de passagem que podem apresentar características de domínios que estão em contato. Então ele fez essa divisão aqui, só dar uma aumentada no zoom aqui, tá? Essa divisão aqui é no qual cada cor que vocês estão vendo, cada região que tem uma determinada cor nesse mapa, vai ter uma determinada característica. Por exemplo, o Amazônico, que é esse laranja. Terras baixas e florestas equatoriais, tá? Um relevo plano, tá? E aquela floresta de amazônica que a gente conhece, tá? Aqui tem uma imagem que a gente pode ver melhor. Aqui, ó. Florestas, biomas da Amazônia, tá vendo? Aquela floresta amazônica que a gente tem na nossa mente, que a gente já viu na internet, a gente já viu em jornais, na televisão. Então, gente, o domínio amazônico, o domínio morfoclimático da Amazônia, ele é bem característico daquela vegetação que a gente viu, tá? Aquela vegetação que a gente tem em mente da floresta amazônica de fato, tá? Então eu já vou explicar sobre um pouco mais sobre ele no próximo tópico, tá? Também existe o cerrado, tá vendo? Que são chapadas tropicais interiores com cerrados e matas de galeria. Cerrado, eu já expliquei, se não me engano foi para o sexto ano, eu não lembro se eu expliquei para vocês sobre vegetação brasileira, tá? Mas o cerrado é bem característico dessa paisagem aqui, ó. Aqui, gente, ó, cerrado, tá vendo? É uma vegetação mais esparsa. Lembra que é um clima tropical seco, né? É o tropical mais seco, é um clima tropical mais seco, um clima que se caracteriza por ter chuvas.
só em determinadas épocas do ano, em determinado mês, e depois um período maior de seca. Então, é uma vegetação mais esparsa, né? Uma vegetação mais seca, tá? Então, essa é o domínio morfoclimático do Cerrado, tá? Também vai existir os mares de morro, que esses são em roxo aqui, tá vendo? Que é característico da nossa região de Juiz de Fora, tá? Áreas mamelonares. Ele tá falando dos morros, tá? Em formato de melão. Mas em formato de meia laranja, a gente fala, tá? É a característica do relevo de morros que existe aqui. Tropical Atlântico e de floresta, e florestadas, né? Que é a floresta atlântica, né? Então, é um tipo de clima que é bastante úmido até. A gente vive no tropical de altitude, né, que é bem característico da nossa região, que é um pouco mais frio no inverno, né, mas em geral é um clima mais úmido, que tem florestas também consideradas ricas, também ricas, né, floresta atlântica, é aquela floresta que a gente vê na Mata do Carambé, que é a floresta atlântica, tá? Enfim, é bem característico dessa região, tá? Também vou mostrar para vocês aqui a questão da floresta. Aqui, Mata Atlântica, vocês estão vendo? Que é a mata da nossa região aqui mesmo onde a gente mora, tá? Também existe as caatinga, que também é que a gente vai ver de forma mais detalhada depois, tá? Depressões intermontanas e interplanáuticas semiáridas, tá? A gente pode ver essa vegetação aqui, vegetação bem seca, bem árida, tá? É, também chuvas só em uma época do ano, mais bem seco, tá? Mais até que o Cerrado, tá? A Caatinga, questão da seca do Nordeste, que é bem característica dessa região, tá? Araucárias também, planaltos subtropicais com araucárias. Então aqui já é uma vegetação de clima mais frio, tá? Que é bem característica do clima subtropical, tá? A gente vai ver. Ele colocou aqui. Aqui já é uma outra divisão mais para os biomas brasileiros, né? Vai ser a vegetação do Pampa, talvez também, tá? Que ele colocou aqui também como pradarias, né? Então deve ser uma vegetação mais do sul do país, tá? E tem áreas de transição que estão em amarelo, amarelo mais claro, tá? Que são áreas que misturam duas ou mais, né? Tipos de domínios morfoclimáticos, tá? Então a gente vai ver de forma mais detalhada sobre o domínio da Amazônia, tá? É formado por uma densa floresta tropical úmida, ocupando 49% do território brasileiro. Possui uma diversidade de espécies vegetais que apresentam folhas largas e folhagens durante todo o ano. Possui a maior bacia hidrográfica do país e do mundo, drenando cerca de 20% da água doce do planeta. Tem muitos rios. O Rio Amazônia, se não me engano, é o maior do mundo, a maior bacia do mundo. Eu não sei se perde por Rio Nilo, mas se não é o segundo ou o primeiro maior, tá? Seu relevo é aplainado, caracterizado por planaltos baixos, depressões e planícies. O domínio amazônico é subdividido em três formações florestais: Mata do Igapó, área próximas às margens dos rios e estão constantemente alagadas. São árvores de pequeno e médio porte, além de espécie aquática como Vitória régia. Mata de várzea, encontrada em locais de altitude mais elevadas que a Mata do Igapó, é uma área que fica inundada durante o período de cheias dos rios. Pode apresentar vegetação de grande porte, de 20 a 40 metros de altura, e o local que possui espécies como seringueira e massaranduba. E tem a mata de terra firme, localizada nas áreas de altitude mais elevada e que não recebe influência das inundações dos rios. Possui árvores que podem chegar até 60 metros de altura. As principais espécies são o cedro, a castanheira, o mogno e o guaraná. Bem, gente, o que eu quero que vocês guardem aqui? Esse domínio morfoclimático da Amazônica, que é aquele equatorial que a gente acabou de ver, tá? Que eu mostrei para vocês lá em cima, que é o que ele está detalhando aqui, ele vai ter três subdivisões, tá? De formações florestais. Tem a Mata do Igapó, que basicamente são árvores
que ficam sempre inundadas pelos rios, sempre, não importa se está em período de cheia ou não, sempre essa vegetação vai estar inundada pelo rio, pela água do rio. Tem a mata de várzea, que ela fica acima da mata do Igapó, e que ela só fica inundada, né? Nas cheias dos rios, né? Porque as cheias fazem a água ocupar a área de várzea, que a gente chama, tá? Então só no período de cheias, quando chove bastante, período de grande chuva, tá? Essa mata ela é coberta pela água, tá? Ou seja, inundada. E tem a mata de terra firme que nunca inunda, né? Nunca fica inundado, nunca recebe influência das inundações dos rios. Ela sempre fica em áreas secas, tá? Que é a terra firme mesmo, tá? É onde tem as maiores árvores e tudo mais. Basicamente a divisão é essa. Na atividade eu vou explicar melhor. Tem uma atividade sobre isso e não é difícil, tá? Então vamos ver lá. O clima do domínio amazônico é o equatorial. Este apresenta elevada temperatura e pluviosidade, chuva ao longo do ano e baixa amplitude térmica. Então não tem pouca variação de temperatura, a temperatura em geral ela é sempre elevada e também chove bastante, tem alta pluviosidade. É o clima chamado equatorial, tá? Os solos são considerados pobres em nutrientes e minerais, porém possuem uma importante camada de serrapilheira que, devido às condições climáticas, decompõe-se de maneira rápida, formando uma camada de humus. É, então, os solos até são considerados pobres em nutrientes. Só que é, cai tantas folhas das árvores, né, que essas folhas elas acabam, quando elas chegam no solo, elas acabam se decompondo e nutrindo o solo. Então as próprias florestas, a floresta mesmo, ela alimenta ela mesma, porque as folhas das árvores que caem das árvores fazem que, ao chegar no chão, elas se decompõem e nutrem o solo. Entendeu? Então, serrapilheira é isso, são as folhas das árvores que caem e que, ao cair e se decompor, nutrem o solo. Tá? Fazem uma camada de humus, que a gente chama. Tá? Então, se você ir lá e desmatar, tirar as árvores da floresta amazônica, pode apostar que o solo não vai nascer mais nada. Vai ser muito difícil recuperar, porque o solo não é rico em nutrientes. Tá? Se você tirar a árvore, as árvores viram um grande deserto. Tá? Triste, mas é a realidade. Tá? Agora o domínio da caatinga, que é o segundo domínio que a gente vai ver com maior detalhe. Tá? Corresponde a uma área aproximada de 10% do território nacional, ocupa a área do sertão nordestino e do norte de Minas Gerais. Possui o clima semiárido, marcado por baixos índices de chuva e temperatura elevada. O seu relevo é marcado pela formação de depressões, devido à formação geológica antiga. Eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Então a gente viu o amazônico, o laranja. Agora a gente está vendo o do caatinga, bem característico do Nordeste brasileiro, tá? Então, corresponde a 10% do território e ele está localizado num clima semiárido, né? Considerado semiárido, ou seja, que chove muito pouco, né? Chove muito pouco e só em determinada época do ano, é muito escasso, então é quase um deserto. Não é um deserto, mas é quase um deserto, tá? Chove muito pouco. Seu relevo é marcado pela formação de depressões devido à formação geológica antiga. Eu não vou entrar em detalhes sobre o relevo por si só, mas são depressões, são basicamente áreas que são mais baixas que o seu entorno, tá? A floresta amazônica, o domínio amazônico, ele é plano. Aqui mas geralmente são áreas que são mais baixas comparadas ao entorno, tá? Depressões. Eu não vou entrar em detalhes sobre o relevo porque não é o assunto do tema geral da aula, tá? Sua vegetação é adaptada a baixa pluviosidade e altas temperaturas, por isso sua vegetação é denominada xerófila, ou seja, vegetações adaptadas à escassez de água. Como exemplo temos o xique é o mandacaru. Os solos são poucos profundos devido à escassez de chuvas, possui grande quantidade de sais, entretanto os solos da caatinga apresentam uma boa quantidade de minerais, o que auxilia na produção agrícola. Essa vegetação xerófila basicamente é esse tipo de vegetação aqui, ó.
Uma vegetação característica por esses troncos contorcidos, certo? E as folhas são bem, elas não são abertas, não são as folhas das árvores, né? Como a floresta amazônica, elas são bem fechadas. É uma característica bem de um clima mais seco, tá? Tá vendo que tem um cacto aqui. Então é uma vegetação bem característica que está adaptada a esse tipo de clima. Se você quiser, você pode até pesquisar um pouco mais sobre xerófila, vegetação xerófila, porque vai precisar na atividade, tá? Eu já vou explicar. Então vamos para as atividades aqui, ó. Número 1. Observe o mapa dos domínios morfoclimáticos e indique quais os domínios que estão localizados no estado de Minas Gerais. Você vai vir aqui, tá? Aqui está Minas Gerais, a divisão do estado, tá? E você vai ver que tem 3 domínios que estão presentes em Minas Gerais, tá? Um de cor verde, um de cor amarela e um de cor roxa. Você vai vir aqui na legenda e ver para mim quais são esses domínios, tá? Só falar o nome desses 3, tá? Número 2, escreva o nome do domínio morfoclimático de acordo com o número indicado no mapa. Então vocês vão vendo que é a mesma divisão que tem lá no outro mapa, só que estão cores diferentes. Por exemplo, esse número 1, você está vendo? É o que está mesmo aqui, tá? É o número 1, mesma cor da legenda. Então você vai vir aqui no mapa e se dá para perceber que é esse laranja, que é o domínio amazônico. Então é só você comparar as regiões que estão lá naquele mapa com essa daqui. Compara os dois mapas e compara as legendas, tá? E para a partir dessa comparação, você preencher essa legenda. Qual que é o número 1? Qual que é o número 2? Qual que é o número 3? Comparando esse mapa com o outro, tá? Número 3. A vegetação do domínio amazônico pode ser dividida de acordo com a proximidade dos recursos hídricos e pelo relevo, formando assim 3 subtipos que são a mata do Iguapó, a mata de várzea e a mata de terra firme. Dessa forma, observe a imagem e preencha as lacunas com o subtipo de vegetação correspondente. Então, se lembra que lá, quando a gente falou sobre a vegetação da Amazônia, a gente falou que tem 3 tipos, né? A primeira sempre fica alagada, que é a Mata do Igapó. Sempre, não importa se está em cheia ou se está no curso normal do rio, na altura normal do rio, na profundidade normal do rio, essa mata do Igapó, ela sempre vai estar alagada, tá? Tem a mata de várzea que só alaga quando tem períodos de cheia dos rios. Chove bastante, o rio eleva a sua altura de água, né? A sua altitude, né? A sua altura da água em si, né? Então ela ocupa a área de várzea que a gente chama, que é exatamente essa área de alagamento. Então a mata de várzea, ela só alaga quando tem períodos de cheia dos rios. E tem a mata de terra firme que nunca alaga, nunca inunda, tá? Inunda, tá? Então ele está perguntando, qual que é qual aqui? Olha, primeiro, nível normal do rio. Então tá aqui o nível normal do rio, sem estar cheia. Você tá vendo que tem uma vegetação aqui que está sempre alagada. Qual que é o nome dela? Eu acabei de falar, só ver lá no textinho, tá? Agora aqui, esse aqui é o período de cheia. O rio ele chega até aqui. Tem lá uma vegetação lá que só alaga em períodos de cheia. Qual que é? Só colocar o nome aqui. E tem uma vegetação que nunca alaga, sempre está em terra firme. Qual que é esse tipo de vegetação? Só colocar aqui. Então não é difícil não. Só comparar o que está escrito com o que está desenhado, tá bom? O domínio amazônico apresenta formações vegetais como árvores de médio e grande porte, porém seu solo é considerado pobre com poucos nutrientes. Dessa forma, explica a presença de vegetação no domínio amazônico. Então vamos lá. A gente viu um pouco sobre isso, a questão do humus, né? Que é essa questão do aqui, ó. Pouso de nutrientes devido à serrapilheira. Aquela questão das folhas das árvores que caem e que acabam servindo como nutrientes a partir da sua decomposição, que é a serrapilheira, tá? Por isso que mantém a floresta viva, tá? Então, isso aqui tá naquela parte lá quando eu falei da serrapilheira. Se quiser, volta o vídeo que eu falo certinho, tá? Eu acabei de mostrar lá. E número 5 caracteriza a formação vegetal da caatinga denominada xerófila. Eu mostrei isso, né? Falei sobre por alto,
que é esse tipo de vegetação aqui, troncos mais contorcidos, as folhas das árvores são bem fechadas, certo? Cactos. Então dá uma pesquisadinha na internet e vê quais são as principais características desse tipo de vegetação para você fazer um textinho melhor para mim, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Acaba na página 54 aqui. Começa na página 51. Tá? Essa foi a semana 2 e até a próxima aula.